Bom dia, pessoal! Vamos mais a uma aula de revisão para a nossa P2. Nós vamos voltar aí ao capítulo de O Brasil Holandês, isso mesmo. Pegue seu livro, abra na página 24, na página 25 e vamos relembrar um pouquinho dessa invasão que aconteceu no século 17, que começa em 1601 e vai até 1700, isso mesmo. Os holandeses vieram para cá por alguns motivos e nós vamos relembrar esses motivos. Aqui está uma pintura de que retrata esse período, muito provavelmente pintado pelos pintores que vieram para cá, para o Brasil, que foram dois, o Ecaute, né, e o Frans Post, que nós estudamos já nesse capítulo. Olha só, o que será que atraiu esses holandeses aqui? Exatamente. Um dos motivos é justamente a questão do plantio da cana-de-açúcar, né? Nós tínhamos uma região muito rica no plantio da cana-de-açúcar. Isso mesmo, o Nordeste. Vocês sabem disso. Nós já estudamos o Império do Açúcar lá no 7º ano e nós sabemos que essa é uma fase muito importante do Brasil que chamou a atenção de outros países, exatamente, dos holandeses. E nós sabemos que a cana-de-açúcar é uma plantinha que exige algumas coisas. Ela gosta de que tipo de clima? Acertou. Ela gosta de clima quente, exatamente. E qual é o melhor lugar do Brasil para se plantar a cana-de-açúcar? Isso mesmo, Nordeste. Foi lá que começa aí essa produção de açúcar em grande escala, aquele plantation, várias áreas produzindo somente a cana de açúcar. É praticada a monocultura justamente para transformar essa cana de açúcar em açúcar, uma especiaria extremamente cara lá, né, no século 17. Século 17, o açúcar era uma especiaria muito cara. O açúcar, ele veio de que região? De onde é mesmo? Qual é a origem da cana-de-açúcar? Isso mesmo, a cana-de-açúcar é uma plantinha indiana. Exatamente. Então, esse povo percebeu a propriedade da cana-de-açúcar e descobriu que dela poderia ser feita uma especiaria que adoçava outros produtos, porque até então na Europa era adoçada com mel. Esse produto valia muito. Lá nesse passado, quem tinha acesso a essa especiaria na Europa? Somente as pessoas mais ricas, porque vinha da Ásia muito cara. E os portugueses, em contato com a Índia, perceberam que produzir a cana-de-açúcar e transformá-la em açúcar seria um ótimo negócio. E as colônias brasileiras tinham o clima necessário para isso. Assim como outras colônias na África também possuíam esse clima quente e eles também plantaram nessas colônias na África e aqui no Brasil. Então eles perceberam esse potencial maravilhoso e começaram a produzir em larga escala a cana-de-açúcar no Brasil. E o Nordeste, então, vai ser o polo econômico do século 17. É aqui que vai se produzir muita cana-de-açúcar, que vai ser transformada em açúcar e vai render muito dinheiro para os portugueses. Eu tenho aqui o desenho de uma moenda. Nós já aprendemos o ano passado que a moenda é a máquina que vai moer a cana-de-açúcar e transformar ela em caldo, que é a garapa. É, aquela que a gente toma quando vai na feira, só que aquela é elétrica, né? Pequenininha, elétrica. Essa aqui que eu tenho na foto, ela é enorme, ela é bem grande. Ela é movida por tração animal, olha, são bois que estão movendo essa moenda. Dependendo do tamanho da moenda, poderia ser utilizada mão de obra escrava.
Essa aqui, como é muito grande, está sendo tracionada por animais, para fazer em larga escala, né? Só os animais para ter essa força tão grande para gerar um mecanismo tão grande, tão pesado como esse. Então, nós já entendemos o que é um moinho, né? Que é uma máquina de engenho. Olha só, mas será que foi só por causa do açúcar? Será que não houve outras motivações? É por isso que a pesquisa ela é tão importante para que você veja uma situação por vários ângulos. Não foi só o açúcar que motivou os holandeses a invadir o Brasil. Situações na Europa também motivaram os holandeses a invadir o Brasil. Sabe qual é uma dessas motivações? A religião. Pois é. Então, a invasão holandesa também foi provocada por perseguição religiosa. Por isso é tão importante pesquisar. Vamos avançar um pouquinho. Alguns historiadores acreditam que o açúcar foi o maior atrativo para a invasão. Outras teorias tentam explicar. Outra teoria é a tentativa de fugir do domínio espanhol e a busca por liberdade religiosa. Na verdade, quando a gente volta nesse passado dos holandeses, eles não foram sempre holandeses. Na verdade, esse período complicado para esse povo, eles eram chamados de povos batávios. Eles moravam em regiões chamadas Países Baixos. E esses povos batavos ou flamengos, eles eram duramente dominados pelos espanhóis. Exatamente. Os espanhóis tiveram um período muito forte. Eles estavam interferindo na Europa e vão interferir nos portugueses também, tá? Olha só aqui. Nós temos disputa entre os reinos na Europa. Vocês sabem que numa monarquia é muito importante ter herdeiros. Herdeiros é uma coisa muito importante para se manter uma dinastia. Vocês se lembram do Henrique VIII, não lembra? Ele se casou quantas vezes? Vocês se lembram por que tantas vezes? Ele estava em busca de ter herdeiros, filhos, para herdar a sua dinastia. E ele demorou, hein? Só no quarto casamento que ele vai conseguir ter o Eduardo IV. Então, isso é uma coisa muito importante. E o que estava acontecendo em Portugal? Primeiro a gente vai para Portugal. O que estava acontecendo em Portugal? Falta de herdeiros. Exatamente. A falta de um herdeiro colocou nas mãos da Espanha o território português. Exatamente, os portugueses foram dominados pelos espanhóis. Vamos ler aqui, ó. Isso ficou chamado de União Ibérica. Lembra que a Espanha e Portugal estão numa península chamada Península Ibérica. Então, olha só, durante 60 anos, Espanha e Portugal estiveram unidas sob o mesmo governo. Isso só aconteceu por causa de herdeiros do rei português Dom João III. Todos os 9 filhos de João III morreram. Morreram muito jovens. Morreram em guerras ou por doenças. Olha só. Subindo ao trono, o neto, Dom Sebastião. Só sobrou um neto, Dom Sebastião. O Dom Sebastião. Porque os 9 filhos morreram, depois dos filhos vem os netos. Então sobe ao trono Dom Sebastião muito jovem, muito jovem. E que, pro pesadelo português, sumiu em uma batalha contra os muçulmanos, tentando expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Pois é, ele some. Lembra que a gente falou isso? Essa teoria
É conhecida como sebastianismo, isso exatamente. Por quê? Por muito tempo, os espanhóis, durante esses 60 anos aqui, os espanhóis achavam que Dom Sebastião ia aparecer, ia voltar, né? Inclusive, no último carnaval que nós tivemos agora, né? No início do ano 2020, nós tivemos uma das escolas de samba que homenagearam Dom Sebastião. Vocês se lembram disso que a gente comentou isso em sala? É. Então, a saída, eles ainda tinham um outro herdeiro, que eu pedi para vocês grifarem aí. Dom Henrique, tá aqui na página 25, no terceiro parágrafo. O desaparecimento do rei, né, de Dom Sebastião, causou profundo impacto entre os portugueses. O cardeal Dom Henrique, lembrando que esse Dom Henrique era um cardeal, era alguém da igreja, era um nobre descendente dessa monarquia de Dom João, era irmão de Dom João, que tinha se dedicado à vida religiosa. Então, esse irmão de Dom João assumiu o reinado. Como tinha uma idade avançada, ele não tinha, além de ser religioso, ele não tinha filhos. Olha, ele era de idade, ele era um religioso. E vocês sabem que a Igreja Católica, os religiosos não se casam, eles não tinham filhos. E qual era o grande problema? Esse rei muito velhinho, esse herdeiro muito velhinho, logo ele morreria. E foi o que aconteceu. Ele morreu, esse governante idoso, Dom Henrique morreu, e agora? Dom Henrique desapareceu, Dom Sebastião desapareceu. Dom Henrique morreu, porque subiu ao trono muito velho, sem filhos. Eles olham para a linha de sucessão, tinham as filhas. Qual é a saída? Entregar o trono ao marido de uma dessas filhas de Dom João. Pois é isso mesmo. Uma dessas filhas era casada com Felipe II. Olha, Felipe II. A saída era colocar o trono de Portugal, no trono de Portugal, o rei Felipe II. Ele já era rei da Espanha e sobrinho, era casado, né? Sobrinho do Dom João, de Dom João III. Felipe III é casado com a filha desse Dom João III. Então ele vai casar com uma descendente. Ele era sobrinho de Dom João e casado com a filha desse Dom João também. Então, só que ele era rei da Espanha, ele era um espanhol. Agora, este homem vai assumir o trono, ele vai cobrar o direito a ascender o trono e ele sobe o trono. Então, de 1580 a 1640, a Espanha vai ser governada por um espanhol. Os portugueses não devem ter gostado de nada disso. Que história é essa, ser governado por um espanhol? Mas teve que ser assim, porque é uma questão de linha de sucessão. Então, assim se forma a União Ibérica. União Ibérica é o período em que Portugal e Espanha são governados pelo rei espanhol Dom Felipe III, Dom Felipe II, tá? E o que isso tem a ver com a invasão holandesa, Pro? Vamos prosseguir aí, tudo a ver. Olha só, o casamento entre nobres era comum na Europa. Era uma forma dos países se unirem e ganhar força para vencer os inimigos em comum e proteger as suas colônias. Então, por causa deste casamento, o rei da Espanha vai se tornar também rei de Portugal. Neste caso, Portugal e Espanha se uniram contra esses povos batávios, que hoje são dois países, Holanda e Bélgica. A União Ibérica foi uma monarquia muito poderosa. A população portuguesa teve alguns direitos reconhecidos, como a preservação da língua portuguesa em seus territórios e colônias. Então, Felipe II governou, mas deu uma certa liberdade, principalmente na questão do costume da língua, né? Vamos lá. Os Países Baixos. Por que são chamados de Países Baixos?
porque eles estão abaixo da linha do mar, tá? Eles são chamados Países Baixos. Essa região fazia parte do grande império espanhol. Exatamente. Eram regiões dominadas pelos espanhóis. Então, esses povos batavos, ou flamengos, como eles são conhecidos, já eram dominados pela Espanha há muito tempo, tá? Desde o pai do Felipe II. Felipe II herdou e continuou dominando esses povos. Esses povos eram grandes comerciantes e protestantes calvinistas. Discordavam do catolicismo espanhol e português. Os espanhóis obrigavam esses povos batavos a aceitar o catolicismo e eles tinham uma preferência pelo protestantismo calvinista. E eles eram perseguidos por isso. Então, além do interesse do açúcar, seria uma grande oportunidade de se livrar dos espanhóis e ter liberdade religiosa. Então, olha só como outras coisas influenciaram nessa invasão holandesa. Então, vamos andar aí. Vamos então entender o que está acontecendo com esses povos, tá? Olha só. Uma grande revolta entre os Países Baixos e a Espanha levou essa divisão. Os povos batavos lá desse País Baixo já estavam cansados dessa dominação espanhola e decidiram se revoltar contra os espanhóis. Só que um grupo aceitou negociar, outro grupo quis romper totalmente com a Espanha, e essa divisão foi muito importante. Olha só, acompanha aqui comigo. Eram 17 províncias entre os povos batavos. E elas se dividiram da seguinte forma. 10 províncias ao sul fizeram um acordo de paz com a Espanha e formaram a Bélgica em 1581. Aí vai surgir a Bélgica. Fizeram um acordo. Cederam em alguma coisa e os espanhóis cederam em outra. Agora, as outras 7, porque eram 17, 10 fizeram um acordo. As outras 7 não aceitaram o acordo. Queriam um rompimento total com a Espanha. Então, olha só. Essas 7 províncias que sobraram formaram as Províncias Unidas, que permaneceram em guerra contra a Espanha até 1648. Com o fim dos conflitos, formou-se a Holanda. Então, é por causa dessa pressão desse domínio espanhol sobre essa região que vai surgir 2 grandes países, Bélgica e Holanda. Os conflitos giravam em torno de 2 coisas: independência e liberdade religiosa, e de interesses econômicos. Então são 3 motivos para essa grande revolta desses povos batavos: independência, questões religiosas e economia. Eles não queriam mais ser explorados pelos espanhóis. Então, olha só, durante esses conflitos, o comércio de açúcar com a Espanha e Portugal foi proibido. Felipe II, percebendo essa revolta dessas 7 colônias, decretou: nenhum território que esteja sobre o meu comando vai poder comercializar com os holandeses. Pois é, e uma das coisas que os holandeses fazem muito bem, sabe o que é? O refino do açúcar. Então, isso foi um golpe muito grande na economia deles, porque eles não poderiam mais comercializar com a Espanha e nem com nenhuma colônia, nem espanhola, nem portuguesa e nem com Portugal, porque estava tudo sobre o domínio espanhol. Então isso foi um golpe muito grande para os holandeses. Bom, se não negocia por bem, o que eles decidiram? Vamos invadir a colônia mais rica no que nos interessa, que é o açúcar. Quem era a colônia mais rica? Justamente a colônia portuguesa no Brasil, que ficava onde? No Nordeste, exatamente.
Por isso eles foram ao Brasil, foram e invadiram esse território, invadiram o nosso país, né? As colônias portuguesas, para que isso fosse possível, viável. Olha só, os problemas comerciais levaram os holandeses a criar uma companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais. Antes deles invadirem, eles criaram uma estratégia. Vamos, já que eles não querem negociar com o governo da Holanda, vamos colocar uma empresa holandesa lá para observar o território, e aí a gente não negocia só açúcar, a gente negocia escravo. O nome dessa empresa que eles colocaram aqui, digamos que era uma espiã infiltrada, exatamente, se chamava Companhia das Índias Ocidentais. Essa companhia, ela negociava também açúcar, negociava ouro e alguns outros escravos e alguns outros produtos que haviam aqui no Brasil também. E aí, essa Companhia das Índias, ela veio, se instalou aqui no Brasil, no Nordeste, e percebeu algumas coisas muito importantes dentro do território brasileiro, dentro das áreas coloniais. O que vocês acham que elas viram? Quem se lembra? É isso mesmo. Percebeu que esse território era desprotegido. Brincadeira, é isso mesmo. Eram territórios desprotegidos. Eles estavam lá em Salvador, que era a metrópole, a base portuguesa, né? Ali ficava o centro econômico. E fizeram o quê? Começaram a observar que ali Salvador estava muito desprotegido. E decidiram começar a preparar a primeira invasão holandesa em Salvador. Exatamente. Nós vamos dar uma pausinha aqui. Eu vou deixar um videozinho para vocês dos Mãos Molengas para fazer uma revisãozinha divertida, tá? Sobre a invasão holandesa. E depois a gente continua. Nós vamos continuar justamente daqui do subitem 3, primeira invasão holandesa, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!